bem, vamos lá com o Felipe Durante, brasileiro que mora na China, falando se tem ou não tem perseguição religiosa lá. Vamos ver? Como que é lá? Na sua cidade tem igreja? Tem 5 religiões aprovadas pelo governo, que é o catolicismo, eu sempre esqueço se é catolicismo ou outra coisa. Catolicismo, budismo, confucionismo, taoísmo e islã. Tá. Judaísmo? Cara, isso é doido, né? Olha só, ele falou confucionismo, budismo, islã. Tipo assim, são religiões que são tão pequenas, pelo menos o budismo no Brasil, né? Eu nem sei o percentual que a gente deve ter de confucionismo, mas é interessante como mundo afora a gente realmente tem uma diversidade religiosa, né? Acho que o judaísmo ele meio que entra na questão, junto ali, não catolicismo. Levando em consideração que no Brasil a gente tem as maiores vertentes são católicos e evangélicos, né? Não só catolicismo, né? Se eu não me engano tem um outro nome, até porque tem protestante na China também. Entendi. Inclusive, quando eu era criança que eu ouvia esse papo de protestante, eu ficava pensando, mas eles estão protestando o quê? Eu literalmente imaginava as pessoas com faixas e cartazes de eu protesto por isso. Nome muito doido, né? Eu trabalhava com uma italiana que ela cantava no coral da igreja na nossa cidade. Na Páscoa, sexta-feira de Páscoa, ela estava cantando no coral da igreja. O que acontece? É a mesma coisa da liberdade, né? A gente tenta encaixar a China no nosso ponto de vista. O Brasil foi fundado com o apoio da Igreja Católica, né? A gente é uma cidade chamada São Paulo. Exato. Eu sou de Santa Catarina, né? Então, desde cedo a gente entende que isso é ok. E na China não é. Na China não é. Então, na China a religião tem que baixar a cabeça, né? E aí o governo vai falar, ok, o que você está pregando? Porque eles não querem que a religião seja usada para manipular as pessoas. Ora! Então, muita gente diz que isso é... E no Brasil isso acontece muito. Eu posso falar de novo de onde eu venho, que é igreja evangélica. Caramba, isso tá impregnado. É impressionante como a igreja evangélica no Brasil, ela se abriu assim pra política. E eu não tô falando que isso deveria ser ruim. Porque de fato, eu acho que infelizmente os últimos resquícios de lugares populares onde se debate política são nas igrejas mesmo. Mas o problema é que a igreja, que segundo o que o próprio Jesus pregou, né? Ele falou, meu reino não é desse mundo. A igreja no Brasil, evangélica pelo menos, ela faz um esforço tremendo para estabelecer, sim, o seu próprio reino no Brasil. Não tô falando do reino de Deus, tô falando das boas obras. Ela quer estabelecer os alicerces com nome. Somos da igreja tal, isso que acontece. Então, por conta disso, ela tem sido literalmente usada de plataforma política de muitos candidatos espertos nesse sentido para poderem crescer. E, infelizmente, as próprias igrejas abrem as portas para isso. A igreja que eu frequentava era impressionante. Época de eleição, o político que nem ia naquela igreja, mas ele tinha não só espaço aberto, como dava o microfone para esse cara falar, inclusive em propaganda política extemporânea, mas, né? Perseguição só porque eles têm que dar satisfação. Você está falando em relação a derrubar o governo. Também, né? Mas a parte espiritual eles não se metem. Até onde eu sei, não. Sobre salvação, Jesus Cristo, esse tipo de coisa. Desde que isso não seja usado para nada político, até onde eu sei, não. Não, eu tenho colegas chinesas que elas vão para a igreja. A igreja até abriu de novo um tempo atrás, porque estava fechado durante a Covid, os caras estavam reformando. Então, tem mais igreja, né? Não tem só essa, né? Eu conheço essa só. Tem igreja universal lá? Não pode. Ah, não pode? Não. Por quê? Eu acho que não, porque tem que ser aprovado pelo governo. A hora que eles veem qualquer estrutura da Universal, o que a Universal faz, não vai deixar. Entendi. Me parece que não é tão universal assim. Acho que tem que mudar esse nome aí, hein? Tem que ser igreja tem igreja regional. Tem igreja mundial também, né? Mentira. Pô, inclusive tem várias tretas da Universal em países da África, né? Onde ela literalmente foi expulsa. Por que será? Tem Marte essa igreja? Tem Júpiter. Então não é universal. Ela pode ser mundial. Pode ser na melhor das hipóteses. Olha, não dá essa ideia. Tem igreja mundial também. Tem igreja mundial também, também. Deus tem. Universal. Mas não dá essa ideia, né? Eles vão tentar arrumar dinheiro para abrir um templo na Lua. Falar com o Elon Musk, né? Inclusive, se eu não me engano, a palavra católico significa algo nesse sentido, né? Global, mundial, total. Uma coisa assim. Você que tá assistindo, deixa aí nos comentários. Se eu não me engano, é algo assim. Para Marte. Aí as pessoas entendem isso, né? Porque tem que dar satisfação, né? E também aí, se a igreja não é aprovada, se eles seguem alguma igreja que não está aprovada pelo governo, é ilegal. E aí a pessoa pode ser presa. Então tem isso também. Mas tem perseguição pelo fato da pessoa professar uma fé? Não tem. Se for alguma coisa que não é aprovada pelo governo, pode acontecer. O que, por exemplo, seria? Alguma religião, né? Por exemplo, na Coreia do Sul tem uma religião deles lá, que é muito ligado também com a extrema-direita, a Falun Gong, por exemplo. A Falun Gong era uma seita. Falun Gong. Eles, inclusive, estavam com uns shows aqui no Brasil, anticomunista, né? Porque eles trabalham com a Rádio Free Asia. Entendi. E a Falun Gong cresceu como um culto ali, né? Das pessoas fazerem exercícios, etc. Foi ganhando poder, e
cresceu muito e o cara diz que é Deus, acho que ele tem poderes psíquicos, é uma maluquice. E aí até chegou num ponto que E é curioso, né? Porque historicamente, vamos lembrar de novo aqui, eu vou citar a Bíblia, quando Jesus e seus discípulos fizeram muito sucesso na sua época, quando ele foi preso, o que o rei perguntou pra ele, né? O rei não, né? O que Herodes perguntou pra ele? A pergunta foi: a galera tá falando por aí que tu é rei. E aí, tu é rei ou tu não é? Porque, obviamente, se ele falasse que ele era rei, ele estaria concorrendo com o Roma, e aí ele teria um motivo pra ser incriminado. E a resposta de Jesus é: meu reino não é desse mundo. Ele deixou bem claro que o que ele estava pregando não tinha nada a ver com isso aqui. Ele estava pregando uma parada superior, né, a coisa do céu, o reino de Deus. E é curioso como qualquer sistema político vigente vai se sentir desconfortável com o crescimento de uma religião, né, religião, seita, aí cabe interpretações de acordo com o tamanho que ela tem, com aquilo que ela prega. E a principal preocupação é, isso aqui vai ser usado por um golpe de Estado? É curioso, né? China proibiu, e os caras fugiram da China porque estava proibido. Ou pelo menos isso pode ser usado por um golpe de Estado, né? Então tem um limite, né, até onde eles aceitam. Tem eleição popular lá e como que é? Tem eleição para cargos menores, né? Tipo De coisa de bairro, assim. Eleição direta para cargo de bairro, assim. E aí eles vão votando para cima entre delegados, e os delegados vão votando. Entendi. Fala, Paquito. Fala, Paquito! O João Vitor ele perguntou se existe mídia independente na China, se você pode abrir o seu jornal, o seu blog. Existe mídia independente no Brasil, meu amigo? Essa é uma boa pergunta também. Não faço ideia, cara. E canal de YouTube? Tem canal da galera lá? Tem o Não, o YouTube tem lá? Tem YouTube na China? Tem o Bilibili, né? Que é um canal que é o YouTube deles. Tem Tá. o Youku e o Bilibili. E tem os vloggers? Sim, a galera que produz conteúdo. Tem podcast? Você já viu o podcast lá? Eu acho que tem. MesaCast eu não sei, mas podcast assim, tem, podcast tem de certeza. Ah, Mas de áudio, você tá MesaCast eu falando? nunca vi. Ah, deve ter, né? Deve ter. Tanta pessoa, tanta gente A galera lá. copia o mundo inteiro também. Né? É. Mas deve ter, cara. O pessoal cria muito conteúdo na China, né? Se eu for lá, eu consigo entrevistar qualquer pessoa? Ou... Que consiga falar inglês, acredito que sim. Ai, cara, eu acho maravilhoso essas perguntas. Eu consigo falar com qualquer pessoa se ela quiser. Mas se eu for com um tradutor assim, Consegue. montar uma mesa e fazer... Acho que sim. É? Acho que sim. Você acha que o pessoal lá teria medo de falar alguma coisa? Porque eu tenho essa vontade Então, de ir pra tem lá muito- e entrevistar. Cara, é impressionante, né? Tipo assim, eu realmente acho curioso como o interesse da galera em China e nesses países que os Estados Unidos dizem que são ditaduras é perguntar só sobre governo. É impressionante assim. Eu fico pensando assim, esses caras vão... Ninguém pensa assim, vão para os Estados Unidos parar uma pessoa na rua e perguntar para ela sobre governo. Não, é a preocupação com a China. E aí, governo na China? É impressionante. Eu acho curioso mesmo, cara. Tá a galera de lá. Mas tem muita gente que é ciente de que existe essa propaganda contra a China E que ela o não eles vai vão, falar- que eles exatamente. vão falar vai ser distorcido. Exato. Porque, né? Que eu falei, né? A China passou por um negócio que eles chamam de século das humilhações. Teve a Primeira Guerra do Ópio, Segunda Guerra do Ópio, a Revolução Taiping, a Revolução Boxer, e a Primeira Guerra Sino-Japonesa, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, foi um troço absurdo, assim. A Revolução Taiping, por exemplo, matou 20 milhões de pessoas. Que? 20 milhões? 20 milhões. Era uma revolução religiosa, né? Entendi. Que era contra os cristãos. Caramba. Um cara que queria ser batizado, não batizaram ele criou uma religião própria, ele era, Teve um se eu não me engano, levante? ele era Deus, o irmão era Jesus, tinha um esquema Tinha um assim. negócio desse? Eu não lembro todos os doideira, detalhes, mas só Olha aí, ó. Por que será? Porque a preocupação do Estado com religiões, cara. E tem que ter mesmo, cara. Assim, a verdade é essa. A gente, essa boa vontade cega não costuma dar certo, né? a Revolução Taiping foi mais de 20 milhões de pessoas. E aí, Os caras têm medo de acontecer uma coisa dessa. porque foi o que os estrangeiros fizeram quando eles foram pra lá, né? Cara? Destruíram com o país, que era a maior economia do mundo, 100 anos depois era a Na nona Guerra mais. do Ópio. Começa nas guerras do ópio. Foi isso que os estrangeiros fizeram lá. Exato. É isso aí. É aquela velha história, né? Quem fica moscando, vem o maluco e passa o pano. Acabei de inventar essa. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.